segundo as vossas públicas profissões de fé como ministros do Evangelho, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, tudo bem? Que alegria te encontrar por aqui. Significa que você tomou uma decisão ou está no meio de tomar uma decisão muito importante, se não a mais importante da sua vida. Se entregar a Cristo e descer as águas. Esse curso ele foi montado com o propósito de trazer esclarecimento sobre o que é o batismo nas águas, aqui na nossa igreja local, a ENIC. Esse curso é baseado na Palavra de Deus e também na inspiração do Espírito Santo, que durante esse tempo ele vai nos orientar da melhor maneira possível. Esse curso ele é baseado na apostila que você recebeu, talvez no formato físico ou mesmo virtual, em algum link. Eu creio que esse material já está em suas mãos. Você poderá acompanhar as aulas e também poder fazer as suas anotações pessoais, aquilo que Deus te inspirar no meio dessa jornada. Eu sei que muitas dúvidas vão surgir no meio do caminho. Isso é ótimo. É sinal que você está com sede e fome de Deus. Bem, vamos nessa. Antes de mais nada, e acima de tudo, eu queria começar orando com você sobre a sua decisão. Querido Deus, muito obrigado por essa pessoa que está assistindo, Pai. Ela tomou uma decisão muito importante, se não a mais importante de todas, se entregar a Ti. Ó, querido Deus, Senhor, perdoe, Senhor, a multidão de pecados, Pai amado, Pai. Que a partir desse novo tempo o Senhor possa trazer esclarecimento, que o Senhor possa trazer destino sobre essa vida, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pedimos que o Senhor abra a mente dessas pessoas que estão assistindo, Senhor, esse vídeo. Que o Senhor visite, Senhor, Pai. E que essa salvação, ela venha sobre toda a família, sobre toda a casa, sobre toda a comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Bem, quero começar com um verso que está em Salmos 119, verso 130. Uma coisa, Salmos, ele não tem capítulo e nem versículo. Então é errôneo nós falarmos Salmo, capítulo 119, versículo 130. Porque Salmos é um livro poético. Então o modo correto de mencionarmos o livro de Salmos é Salmos, falamos o número direto, 119. E ao invés de falarmos versículo, falamos verso 130. Bem, vamos lá. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Poxa, é isso que a palavra de Deus faz. Ela esclarece. E o que é esclarecer? É dar entendimento, é tornar claro. Então é trazer luz sobre a sua vida. Então talvez algumas manchas, algumas inquietações, algumas dúvidas. E a palavra de Deus, ela tem o potencial para poder esclarecer essas dúvidas que ainda percorrem a sua trajetória. E ele dá entendimento ao simples, ou seja, o caminho é fácil, o caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele dá entendimento aos simples de coração que entendem que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Um outro verso que eu quero deixar com vocês no começo dessa jornada é um verso muito precioso, no qual você poderia decorá-lo. Sim, ele é muito valioso nos momentos difíceis da vida. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Imagine lâmpada em seus pés. A lâmpada em nossos pés significa que nós não vamos pisar em lugares errados, que nós não vamos mais pisar em lugares que antigamente pisávamos. Ela oferece proteção para nós. Não vamos pisar em um terreno baldio, não vamos pisar em um prego, né? E lógico que são metáforas. Não vamos pisar de qualquer lugar, porque agora, com a lâmpada em nossos pés, nós temos proteção. Luz para nossos caminhos, agora é diferente. A luz para nossos caminhos, ela é uma luz que aponta para frente. Ou seja, ela nos dá destino. Ela é o nosso norte, ilumina nosso caminho. A palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é uma lâmpada para a sua vida diária, ela também é um grande farol que aponta um destino sobre a sua trajetória. A palavra de Deus, ela é muito importante. É um manual que o Senhor deixou para nós entendermos mais sobre todos os assuntos possíveis. Todos os assuntos estão na Bíblia. A partir da Bíblia, nós podemos ter entendimento, clareza, salvação. Requisitos para estudar a Bíblia. O primeiro requisito é o seguinte, é entender que a Bíblia é um livro de fé. E é necessário fé
para poder ler esse livro. Nós não podemos tratar a Bíblia como um livro comum, porque não é um livro comum, é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Em Timóteo, segundo carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala que toda escritura ela é inspirada por Deus para nos ensinar, para nos exortar, para apontar o caminho. Então é necessário nós termos fé. Para você ter uma ideia, a Bíblia foi escrita por 40 autores, em 3 línguas diferentes, grego, hebraico, aramaico. Durante 1.600 anos, em 3 continentes diferentes. E esses autores, esses 40 autores, não se comunicaram entre si. E a Bíblia fala do mesmo assunto, a vontade de Deus. Jesus é a chave hermenêutica para entender a Bíblia. Ou seja, em Jesus, de Gênesis a Apocalipse, há menções do Filho de Deus. Sim, desde Gênesis até Apocalipse, Jesus é presente em diversas passagens, seja através de promessas ou tipificações. Tipificação é quando a gente usa um exemplo de Cristo, de algo que ainda aconteceria e faria sentido lá na frente. Bem, o segundo requisito... eu deixei um versículo aí para você no seu material. Você consegue acompanhar junto comigo? Aí no seu material tá assim, vamos ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas de Deus, porque lhe é loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não entende a palavra de Deus, é como se fosse loucura para ele. Sim, ele não consegue entender. Para entender a Bíblia é necessário fé. Não parece loucura o Filho de Deus nascer numa manjedoura, morrer por nossos pecados? Parece uma loucura. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Sim. E é necessário, nesse ponto da nossa trajetória, no início dela, muitas das vezes deixarmos a nossa razão de lado, para que possamos entender que é a vontade de Deus. O Espírito Santo sopra para onde Ele deseja. E vai nos levar numa jornada de fé, onde poderemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O segundo requisito que eu quero deixar com você é que devemos buscar entendimento de Deus. O primeiro requisito é que a Bíblia é um livro de fé. O segundo requisito é entender que temos que buscar entendimento de Deus. Por quê? Porque fomos criados para isso. Fomos criados para isso. Nós somos imago Dei. O que quer dizer isso, imago Dei? Quer dizer a imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para ter relacionamento com esse Deus amoroso. Nós somos criados para ser semelhante a Ele. E nós temos que estar próximos de Deus para sermos semelhantes a Ele. E não semelhantes a nós mesmos. Como é que nós seremos semelhantes a Deus? Estando próximo a Ele. Como é que estaremos próximos a Ele? Uma das coisas é através da palavra. Através da palavra, nós iremos conhecer qual que é a vontade de Deus para nossas vidas. Através da palavra, nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Como assim? Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós contemplamos. Aquilo que você contempla, você se torna semelhante. Ai, ai, ai. Onde é que nossos olhos estão contemplando? O que nossos olhos estão contemplando? Se nossos olhos forem bons, nosso corpo será luz. Se nossos olhos forem maus, nosso corpo será trevas. Se você contempla ao Senhor, você se torna semelhante a Ele. O que isso significa? Principalmente que a nossa identidade é formada através da nossa paternidade. Quando você entende que Deus ele é um Pai perfeito, você entende que você é um filho. E quando você entende que você é um filho, você entende o propósito da sua existência. Somos filhos de Deus, não mais criaturas, porque nascemos de novo. Uau! É extraordinário. E eu não me surpreendo que seja loucura para aqueles que não creem. Quando nós entendemos quem Deus é, nós entendemos quem nós somos. Quando entendemos quem nós somos, nós entendemos porque nós somos criados e para onde vamos. O Pai tem o poder de dar destino. E é isso que o Senhor quer fazer com você nesse tempo de batismo. Ele quer que você entenda mais sobre Ele. Ele quer te dar uma direção
e um destino. Ele não quer iluminar o seu caminho, um caminho torto. Agora ele é o próprio caminho, ele é a vereda da justiça. E o terceiro requisito, eu tenho um versículo também sobre esse assunto, sobre esse segundo requisito. Provérbios, capítulo 2, versículo 3 e 4, também está no seu material, tá bom? Você pode ir acompanhando aí, você pode ir grifando, anotando alguma coisa que você achou interessante, ou talvez até pausar o vídeo, tá bom? Bem, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares, como tesouros escondidos esquadrinhares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor é que dá sabedoria, da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. Da boca de Deus sai verdade, verdades não efêmeras, mas eternas, que têm poder para salvar, mudar, cativeiros, se transformar num verdadeiro Éden. O terceiro e último requisito, aqui o que eu quero tratar com você, para estudarmos a palavra de Deus, lembra qual era o primeiro? Entender que é um livro de fé. O segundo, entender que nascemos para buscar entendimento de Deus, devemos buscar entendimento de Deus. E o terceiro é entender que o Espírito Santo nos dá inspiração para entendermos as Escrituras. Isso mesmo. Em João, se você ler, Jesus, quando ele vai, ele promete um outro Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não é um Deus mais fraco, ele não é menos Deus. O poder do Espírito Santo é o mesmo poder que Jesus operava com os apóstolos. Sim, o Espírito Santo ele está presente aqui comigo e está presente aí com você, onde você está vendo esse vídeo. E ele tem poder para te dar entendimento da palavra. O Espírito Santo ele irá te fazer lembrar todas as coisas que você estudar sobre Deus. E ele também irá te convencer do pecado. O Espírito Santo, ele é Deus e ele deseja ter intimidade com você. O Espírito Santo ele vai te guiar durante todo esse tempo de estudo para o batismo, te revelando em secreto. Muitas palavras você irá aprender sobre a Bíblia vindo aos cultos, como na igreja local. E o Espírito Santo está operando na igreja local. E muitas vezes você irá sozinho no seu quarto, ou no seu carro, ou no chuveiro, aonde você estiver, buscar o Senhor, e o Espírito Santo também estará lá junto com você. Lucas, capítulo 24, versículo 44. E disse-lhe, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes entendimento para compreenderem as Escrituras. Uau! Então abriu o entendimento. É isso que o Espírito Santo está fazendo com você agora. E deseja te levar a águas profundas, a abrir o entendimento para que você possa entender muito, muito mais da palavra de Deus. E não ande por níveis rasos, mas ande por níveis profundos. Duas perguntas agora para encerrarmos essa introdução ao curso. Primeira pergunta. Quanto tempo leva para me tornar um cristão? Vai pensando. Vou ler a segunda pergunta. Quanto tempo leva para me tornar um cristão maduro? E agora, hein? Quanto tempo leva para eu me tornar um cristão? Bem, a partir do momento que você segue a Jesus. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, é imediatamente um cristão significa um pequeno Cristo. Significa um discípulo de Jesus. A partir do momento que você aceita Jesus, você é um cristão. E você é imediato. Agora, quanto tempo leva para eu tornar um cristão maduro? A vida toda. Até que ele venha. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la até o dia que ele venha. Então é uma caminhada que todos os cristãos estão seguindo. A caminhada da santidade e da santificação. Quando aceitamos a Cristo, somos como um bebê. Um bebê não vai comer uma feijoada, não é mesmo? Ele tem um alimento especial para ele. E conforme ele vai crescendo, ele vai tendo acesso a outros nutrientes que talvez antes não eram tão necessários. E um cristão maduro também. Ele vai se alimentando de coisas mais sólidas. E daqui a pouco ele não está só se alimentando, ele também está servindo as pessoas ao redor. Outros que ingressaram para esse caminho. Caminho com letra maiúscula. Caminho que é sinônimo de Jesus. Bem,
um último versículo para encerrarmos essa pequena introdução. Hebreus, capítulo 5, versículo 13 ao 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando a gente aceita Jesus, nós somos como crianças. E uma criança, ela é guiada pelo braço, por um pai de amor. E esse pai de amor deseja guiar você pelo braço durante essa jornada. Nós somos como crianças e tudo é novo. E não importa quantos anos você tenha, você pode ter 13 anos, você pode ter 70 anos. Quando nos entregamos para Cristo, somos como crianças. Somos como crianças aos olhos de um Deus de amor todo-poderoso. E esse Deus deseja te segurar no colo, te apontar uma direção. De uma maneira mais poética, esse Deus de amor deseja te mostrar o caminho de volta para casa. E é isso. Bem, nós continuamos daqui a pouquinho. Iremos falar sobre a criação. Bem, até a próxima.